E este livro pode derrubar uma democracia? Depende de que democracia nós estamos a falar. Se é uma democracia ditatorial, como a República Democrática da Coreia do Norte, né? Quando eu sei que esse livro é proibido, ou a China, ou vários países africanos que dizem democráticos, mas têm medo quando as pessoas começam a pensar e começam a ler, aí já fica a nosso critério. Parece que algumas pessoas precisam de ler outros livros. E este livro tem alguns elementos bastante positivos que possa se usar dentro de algumas manifestações para que possa se fazer ouvir essas pessoas que estão a manifestar. E o método não violento é sempre o caminho ideal a seguir, pois a violência é sempre respondida com um mar de violência e que as pessoas devem estar conscientes disso, que o Estado é a força mais armada do mundo. E alguns países atualmente ainda vivem numa ditadura, por estar disfarçada em uma falsa democracia. E essa falsa democracia só se manifesta quando se é proibido ler este tipo de livro. Nós podemos fazer até um termômetro. Se um país proíbe ler este livro, pode estar assinalado concretamente que é um país ditatorial. Vários elementos deste livro são bons, são úteis para serem usados nas manifestações que vão decorrendo ao longo da nossa, tanto na democracia como na ditadura. Este livro pode ser uma arma favorável, uma arma pacífica para ser usada, mas de uma forma inteligente. Mas, contudo, não existe uma manifestação sem nenhum plano, pois se não tiver um plano, essas manifestações podem rapidamente ir partir para a violência. E que esses mesmos grupos organizadores devem ter cuidado com alguns elementos que possam surgir, esses infiltrados, que possam destruir essa mesma bondade, essa mesma vontade que esse povo tem de manifestar e sair à rua. Mas não se esqueçam sempre de alertar que o povo deve estar sempre ao lado dessas pessoas que vão fazer essas manifestações, pois se o povo não se sentir útil para essas mesmas manifestações, se torna totalmente inútil o trabalho. Por isso que muitas das vezes essas mesmas manifestações podem se cair novamente em uma nova ditadura. Nós podemos falar o exemplo da Cuba, que lutou para derrubar uma democracia e implementar uma ditadura. Vê lá. Podemos falar alguns países africanos que lutaram para derrubar os colonos, depois implementaram uma ditadura em nome da democracia. Então, vê como é que essas coisas se constroem.